Última parte. Então, eu vou chamar aqui agora a Isabel Francine Mendes com a palestra AWS for Testers, como se beneficiar dos serviços da AWS para analisar possíveis bugs. Um minutinho. Bem-vinda, Isabel. Vou deixar você aí com o nosso público aí na sequência do lanche. Tá joia. Tá me ouvindo bem? Sim. Tá. Pessoal, boa tarde. Eu sou a Isabel. Boa tarde, pessoal da MTC, Raquel. Muito obrigada a todos vocês por terem me dado essa oportunidade de dar uma palestra nesse evento tão grandioso aqui em Minas, né? Que amo tanto e nunca pude ir, nunca tive oportunidade de ir nesse evento presencialmente. Mas vamos lá. Antes como a Raquel está fazendo acessibilidade para o pessoal que não pode ouvir, eu vou fazer para quem de alguma forma não pode me ver. Eu sou uma mulher negra, de cabelos um pouco abaixo dos ombros, cabelos escuros. Eu uso óculos com armação preta. Eu estou com uma blusa por baixo, uma camiseta vermelha e uma blusa azul. Atrás de mim tem uma com alguns livros e uma parede meio rosa. Raquel, se eu estiver falando muito rápido ou falar alguma coisa que você não me entende, pode me interromper, porque eu falo muito e eu falo muito rápido também. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Tá dando para ver a tela? Como é que tá aí? Tá certinho. Certinho? Então vamos começar, gente. Aqui, AWS para testes, deixa eu só... Bom, gente, na nossa vida de QA, a gente está bem acostumado a ter planning, a ter daily, e nesses momentos, o que acontece, né? A Luísa, que é a nossa PO, ela chega na gente e fala assim uma história. Gente, vocês vão ter que criar aí um sistema onde eu posso criar um produto, que eu quero criar um produto e eu quero ler esse produto pelo ID. Ótimo, então a gente já sabe qual que é o critério de aceite, e ela também fala assim, por enquanto vocês vão fazer arquitetura e fazer só o back-end. Ok. Depois dessa parte da plane, que na plane a gente já consegue ter muita informação do que a gente precisa resolver. Então, você que é aqui na plane, fica no celular ou fica olhando coisas que não deve, não faça isso. Anote tudo que o PO falar, anote tudo que o dev falar, anote todas as informações, que é dali que você vai conseguir tirar muita coisa para o seu plano de teste. E muita coisa da arquitetura que você precisa saber, é ali que vai acontecer. Isabel, mas é chato, eu não entendo. Mas você tem que saber. Você tem que saber porque é dali que os seus casos de teste vão nascer. E é dessa forma que você vai criar melhores casos de teste. Porque quando tem um problema lá na frente e alguém falar assim, por que isso não foi testado? A primeira pessoa que vai levar a culpa é o QA. Vocês estão cansados de saber disso. Então, segunda-feira, todo mundo com um bloquinho de notas na mão para anotar tudo que o PO vai falar e que o Dev vai falar, na plane e nas dele, beleza? A partir do momento que o PO falou o que eu preciso, o que acontece geralmente, né? Nos primeiros dias, o QA vai lá começar o plano de teste e o Dev vai lá fazer tanto a arquitetura quanto começar a codar, fazer o desenvolvimento. Depois, o Dev que fez a arquitetura e fez o teste, e fez o código, ele se reúne novamente junto com o QA, e é aí que a gente entra com a arquitetura e o que vai acontecer nessa arquitetura. Bom, gente, aqui a gente desenvolveu uma arquitetura bem simples do que a gente consegue testar, como a gente pode se beneficiar da AWS para os nossos testes, tá? Então, o que é essa arquitetura? Então, eu tenho
Eu vou ter duas requisições, que eu vou fazer uma post e uma get para criar o produto e depois para ler esse produto. Ele vai entrar num API Gateway. O que é um API Gateway? O que ele é responsável? Ele vai verificar para mim se a minha URL está ok, se os métodos estão de acordo e se a chave que eu passei lá no header do método, se ela é válida. Ele praticamente abre a porta do sistema para a gente, do serviço. Depois disso, eu vou invocar um Lambda. No Lambda, que é onde tudo acontece. O nosso código vai rodar aqui. É aqui que eu vou criar o meu produto e vou inserir no banco de dados. É aqui também que eu vou ler esse produto, eu vou lá no banco, na tabela desse banco e leio esse produto. E é aqui também que eu vou criar todos os eventos relacionados a esse produto. Depois que eu criei esse produto, como eu disse para vocês, ele vai ser inserido nesse banco de dados, na tabela desse banco, que eu não uso o banco completamente quando eu faço um serviço serverless. Aqui eu estou usando um serviço serverless porque eu não preciso de Docker, eu não preciso de um sistema que tem container. Por quê? Aqui o nosso serviço ele não precisa estar online o tempo todo, ele não precisa estar acordado o tempo todo. Eu vou acordá-lo quando eu fizer uma requisição. Isso reduz custo, reduz uso de memórias e outras coisas. Isso quem vai definir, é óbvio, é o arquiteto da solução. Depois que eu criei esse produto e inseri ele no banco, ao mesmo tempo que depois que eu fiz isso, eu consigo criar eventos. Quando eu crio eventos, esses eventos me geram mensagens. Essas mensagens, elas são adicionadas aqui dentro desse SQS, que é um outro serviço da Amazon. Esse SQS, ele guarda as mensagens e ele fala aqui para esse outro Lambda, esse Lambda Consumer que chama. Ele fala assim, o Lambda lá de cima criou um produto e ele leu o produto. E eu tenho essas mensagens aqui. Te interessa? Esse Lambda fala assim, me interessa, eu quero consumir essas suas mensagens. Depois que eu consumo, que esse Lambda consome as mensagens do SQS, esse SQS, essa fila, ela tende a ficar vazia. Pensa num filtro de água. Eu vou enchendo aqui e aqui eu vou esvaziando. E isso é certo, tem que acontecer tudo isso. Eu quero, o meu consumer quer consumir essas mensagens porque ele tem que acrescentar nessa outra tabela, desse outro banco, o que aconteceu com esse meu produto, tá? Daqui a pouco a gente vai ver tudo o que acontece através de gráficos. E também dentro dessa arquitetura, eu tenho o CloudWatch. O que é isso? Tudo o que aconteceu aqui dentro dessa arquitetura, eu gero logs. Eu gero logs da aplicação. Logs para que eu possa ver se tudo deu certo, se tudo está funcionando bem. Então, eu tenho um local onde eu guardo todos os logs da aplicação, tá? Vou mostrar mais na frente também. Então, minha gente, vamos começar a ver exatamente tudo que eu consigo testar, tudo que eu consigo monitorar dentro da AWS. Então, aqui tá as duas requests que eu fiz, bem simples. Uma request é um post para criar um produto. O que esse produto tem que ter? Ele tem que ter um ID, um nome, um código, um modelo e um preço, tá? E dentro dessa request, eu esqueci de colocar aqui, dentro do header, dentro desse método, eu tenho aquela chave que eu falei para vocês, que é a chave que o API Gateway vai validar, tá? Então, quando eu faço essa request, o API Gateway está validando para minha URL, está validando todo o método em si e está validando a chave que está aqui dentro, beleza? A mesma coisa acontece quando eu quero pegar o produto pelo ID. Esse produto tem que existir dentro do banco. Então, o API Gateway faz a mesma coisa. Ele valida essa URL, valida, existe aquele produto ou não, e ele valida a chave, tá bom? Aqui eu usei o Postman, acho que a grande maioria conhece. Ótimo. Então, vamos ver o que acontece dentro da AWS nessa primeira parte aqui, que é a parte que eu fiz o post e o get,
chamei o API Gateway, chamei o Lambda criou o produto e já buscou o produto pelo ID. Depois a gente passa para a segunda parte. Então, o que dentro da AWS eu consigo ver pelos meus testes do API Gateway? Primeira coisa que eu consigo ver quantas chamadas que eu fiz. Que esse pico, eu fiz mais de 200 chamadas. Eu fiz, acho que, 100 e poucos posts para criei 100 e poucos produtos e fiz um 100 get para ler aquele produto, tá? Aqui, ele me fala a latência. Aqui, ó, eu tenho esse ponto e esse ponto, ele me fala a latência. O que é essa latência? Quanto tempo que demorou para o API Gateway acordar? Lembra que eu falei, ele precisa acordar. E quanto tempo também que demorou para eu fazer a primeira requisição, tá? Dentro desse API Gateway. Eu fiz no dia 8 e depois fiz no dia 14 duas requisições, depois ele se manteve. Essa integração de latência... A integração de latência é o mesmo gráfico que daqui, não tem muito mais informações sobre isso. Isso aqui é muito interessante. Quando eu quero simular um caso de teste de insucesso, existem várias formas que eu posso fazer. Uma delas é eu colocar, por exemplo, dentro lá, quando eu fui criar o meu produto, eu criar produto com campus vazio. Então, a gente sempre recebe erros da família 400, de 401, 400 e alguma coisa. Então, o que eu fiz lá no Postman? Eu fiz alguns casos de teste onde eu colocava o ID vazio, o nome vazio, o código vazio e assim. Então, tá aqui os erros. Então, dá para você ir fazendo os testes no Postman e vendo o que está acontecendo na AWS. Tem que acontecer a mesma coisa, senão um dos dois está errado. Aqui, o que eu fiz? Eu simulei o produto, ele tem um ID. E o ID, no código, o dev já colocou que tinha que ser um número inteiro. O que eu fiz? Fiz um caso de teste colocando letras. Eu não posso. O meu ID não é string. Então, eu tenho que necessariamente colocar apenas números inteiros. Então, ele me dá um erro da família de 500. Então, aqui você já tem bastante ideia de alguns erros que você pode simular lá no Postman. Próximo. Aqui é dentro do Lambda. O que eu tenho que observar dentro do Lambda quando eu faço os meus testes? Eu tenho que ver quantas invocações que eu fiz. Ou seja, quantas vezes eu chamei aquele Lambda. Eu tenho que notar isso. Eu tenho que ver qual que foi a duração das chamadas que eu fiz. Aqui deu mais ou menos em torno de 10 segundos a duração de cada chamada, tá? A média, mais ou menos. E aqui eu vejo os erros que aconteceram no meu Lambda. Lembra que eu fiz um monte de teste errado, que não foi com sucesso? E aqui eu vejo os meus casos de sucesso. Lembra que eu fiz mais de 100 requisições? Então, tá aqui, ó. Ele mostra também aqui em vermelho que eu fiz, tive 5% de erros, e mais ou menos 95% de sucesso para chamar o meu Lambda. Próximo, só um instante, gente. Desculpa. Lembra que eu falei para vocês que dentro do CloudWatch ele guarda para mim os logs de todas as aplicações. Então, o que eu consigo ver aqui dentro do meu CloudWatch? Olha que interessante. Eu vou pegar esse aqui para vocês verem. Aqui, ó, se vocês verem a duração desse log, olha como é a alta duração desse log. O que ele está fazendo? Ele está acordando a minha aplicação. Todos os outros logs demoram muito pouco tempo. Quer dizer que eu estou chamando o Lambda, estou fazendo a invocação do Lambda, e todas as outras invocações estão sendo com um tempo bem menor do que a primeira, porque a primeira ele estava dormindo, lembra? E aqui, ó,
essa aqui é bem interessante, que essa aqui eu vou mostrar ela aberta para vocês. Aqui eu também estou acordando esse lambda, estou mostrando a duração, eles chamam duração em segundo de bilheteria, o tempo que vai ser cobrado, dessa aquisição e o quanto de memória eu usei para essa aquisição. Isso é muito utilizado para o pessoal da cobrança, né? Quanto que a Amazon vai cobrar por cada aquisição que você faz, certo? Passando para... Eu vou mostrar na outra tela esse log aqui mais completo, tá? É como se eu tivesse clicado. Eu não estou mostrando exatamente lá dentro da Amazon, porque eu fiquei com medo de ter latência, de dar ruim na internet, então por isso que eu fiz vários prints. Aqui, quando eu cliquei naquele primeiro log daquele tempo grande lá, o primeiro tempo, o que ele fez para mim? Ele fala para mim qual que é a duração, qual que é a memória que eu gastei e qual que foi o tamanho daquele dado que eu passei. Aí, esse primeiro aqui, o report, é de um dado anterior. Vamos começar aqui, ó, o start. Eu passei essa requisição, ele criou um produto, tá vendo? Ó, ele criou o produto 76, ele publicou o evento, isso tudo foi o Lambda que fez, tá, gente? Ele publicou o evento, ele me passou uma mensagem com o seu ID e ele terminou essa requisição. E aqui, esse report é relacionado a todo esse tempo. Ele sempre começa aqui no start e termina no report. Então, aqui ele falou que eu gastei 228 milissegundos, quanto que vai ser a duração de cobrança e quanto de memória que eu gastei para essa requisição, tá? Aqui, no caso, eu fiz um post, né? Eu criei esse produto. E aqui eu criei vários outros produtos aqui. Ok, então eu passei a parte da requisição, o serviço de requisição, né, que eu fiz pelo Postman, entrei na AWS, entrei na API Gateway da AWS, chamei o Lambda, fiz o que eu tinha que fazer no Lambda, e agora eu estou no DynamoDB. Gente, eu só vou fechar aqui a cortina, um segundo. Pronto, sozinho resolveu aparecer aqui, acredita? Delícia! Bom, voltando. Então, agora eu estou dentro da tabela do Dynamo. O que eu consigo ver que é importante para os meus testes dentro dessa tabela do Dynamo? Quando o dev está fazendo essa arquitetura, ele coloca lá qual que vai ser a capacidade de leitura e de escrita desse banco. O que é isso? Qual que é o máximo que ele pode receber? Qual é o máximo de dados que ele pode receber tanto quando eu criar o produto e para ele ler aquele produto. Então, aqui, ó, eu tenho que foi provisionado uma unidade de 5. Essa unidade, cada unidade aqui corresponde a 4 KB. Então, quer dizer que eu consigo ler até 20 KB nesse banco. Só que eu não precisei disso para ler o produto que eu criei. Eu usei menos de 1. Então, tá ok. Quando isso daqui passar o que foi consumido, passado, o que foi provisionado, isso tem que ser verificado, tá? De repente tem que refazer essa arquitetura, de repente tem que melhorar algum código, e isso é com o arquiteto, tá, gente? Mas se você vê, se o QA vê isso daqui, ó, tá acontecendo, o consumido passou do que deveria, é óbvio que ele tem que alertar o dev ou o arquiteto. A mesma coisa acontece com a capacidade de escrita. Então, quando eu criar aquele produto, qual que é a capacidade, até quanto de dados que eu posso pôr dentro daquela tabela? Mesma coisa aqui, ó, tá vendo? Eu gastei um e pouquinho de unidade, ou seja, 4 KB, mais ou menos, e tá bem acima do que eu preciso. Esse valor aqui de 5, ou seja, 20 KB, ele vem por default no Dynamo, mas ele pode ser provisionado de acordo com a necessidade do serviço. Também aqui no Dynamo, eu consigo saber, dentro dessa tabela do produto, eu consigo saber quanto tempo que eu gasto
para fazer um get, para ler aquele produto, e quanto tempo que eu gasto para inserir um produto dentro do banco. Vocês estão vendo que aqui é bem pequeno, na casa de milissegundos, então a gente está dentro do padrão. Uma coisa que é interessante de vocês verem é como que fica dentro do banco. Dentro do banco, quando eu crio o produto, aqui fica o ID, aqui fica o código do produto, o modelo, o nome e assim por diante. Quando eu entro em cada um desses logs, aqui eu não chamo de log, aqui eu chamo de registro, tá? Log eu chamo lá no CloudWatch. Quando eu entro nesse registro, eu consigo ver informações mais detalhadas sobre esse produto. Você pode pegar essa informação, jogar lá no Postman com esse ID aqui, ele vai te dar uma resposta e lá no resposta você vê se está batendo. Esse ID está realmente correspondendo a esse código lá no Postman? Tem que corresponder, senão, como eu disse. Raquel, tudo bem? Ótimo. Então, gente, nós fizemos todo esse caminho aqui, ó, até chegar nesse banco. Agora, a gente vai fazer esse caminho aqui. E também já olhamos alguns logs no CloudWatch, certo? Então, como eu disse para vocês, o Lambda criou o produto e ele também cria eventos, certo? Então, vamos passar para o SQS. Quando eu crio eventos, como eu disse para vocês, eu também crio mensagens relacionadas a esse evento. O evento de criar o produto, o evento de pegar aquele produto. Então, quando eu crio essas mensagens ela tem que ser consumida. Lembrando do filtro. O que acontece? O que aconteceu nesse gráfico aqui? Nesse momento aqui, ó, eu não tinha o SQS ainda em funcionamento. O Dev ainda estava provisionando esse serviço. A partir desse momento aqui, ó, na verdade, o SQS, ele existia, só que o consumer, que é o outro Lambda, que ainda não estava funcionando, que ainda não estava consumindo as mensagens. Então, aqui, por isso que eu tive essa crescente aqui de mensagens dentro do SQS. Mas, a partir desse momento aqui, o Lambda já estava consumindo todas as mensagens e, consequentemente, já estava adicionando os eventos lá no outro banco, o banco de eventos, tá? Então, o que a gente tem que notar é o seguinte, toda mensagem que entra no SQS, ela tem que ser consumida pelo consumer para os eventos serem criados lá dentro do banco. Se ocorrer vou pensar no filtro de novo, estou colocando água no filtro, e essa água não está escorrendo, uma hora vai acontecer da própria AWS desligar aquilo lá. Só que essa informação de todos esses são perdidas, porque elas não passaram para frente. Certo? A Raquel deu uma travada aí, eu achei que fosse eu. Outros gráficos muito importantes. Vocês vão ver que a maioria dos gráficos são muito próximos, as linhas são muito iguais. Porque, como eu disse para vocês, toda mensagem que chega tem que ser consumida e ela tem que sempre tender a zero. E aí, eu tenho algumas coisas diferentes, ó. As mensagens dentro do SQS têm que tender a zero. Então, os meus locais vazios no SQS têm que crescer. Eu preciso ter essa fila com os espaços vazios o máximo possível, certo? E essas mensagens, à medida que elas são consumidas, elas devem ser deletadas. Eu não preciso ter essas mensagens mais. Eu já consumi a mensagem e eu guardo esse evento dentro do banco. Então, elas são deletadas do SQS, tá? Elas não precisam ficar ali. Aqui eu tenho o número de mensagem recebida, que tem que ser igual ao número de mensagem que foi enviada, que também tem que ser o tamanho. Aqui eu mostro o tamanho das mensagens que foram enviadas, tá? Muito interessante ver isso também dentro da Amazon. Ok, então, o meu SQS mandou as mensagens, que é relacionado a um evento, o meu consumer consumiu todas essas mensagens, e o que mais que ele faz? Ele joga isso tudo dentro de uma tabela do Dynamo.
E aqui está todas as informações relacionadas ao produto. Ó, uma coisa muito importante e bem diferente. O produto foi criado lá no primeiro Lambda e ele foi inserido lá na primeira tabela do primeiro Dynamo. Aqui eu estou colocando dentro de um novo Dynamo os eventos relacionados àquele produto. Evento de criação e evento de leitura, no nosso caso. Poderia ter evento de edição, evento de deleção, poderia, mas a gente não criou essas requests para serem consumidas. Então, a gente só tem duas, por enquanto. Uma coisa super interessante de ver também aqui na tabela de Dynamo é isso daqui, ó. Eu posso filtrar o meu produto pelo ID. Então, se aqui, ó, eu tenho o produto de número 5 e eu quero saber tudo o que aconteceu com esse produto. Então, aqui eu tenho todas as informações relacionadas ao evento desse produto. Tá? Então, eu consigo criar vários tipos de filtro aqui dentro dessa tabela. Vai depender da sua necessidade. Ótimo. Você, como QA, recebeu uma arquitetura pronta, um código pronto, e você conseguiu fazer todos aqueles testes e monitoramentos relacionados à AWS. Mas digamos que você não recebeu a arquitetura completa, que é o caso que eu vou mostrar agora. Digamos que você não tem essa parte nem das requests, nem do API Gateway, você não tem a parte da criação do produto, nem da leitura do produto. O Dev te entregou, por enquanto, só o SQS, o Lambda de produto e o Lambda de consumer, e a tabela dos eventos. Ok, só que você é um QA fora da curva, você é um QA muito bom. Tenho certeza que todos aqui são ou o serão. Você consegue fazer alguns testes dentro da AWS para simular, por exemplo, a criação de um produto ou o get de um produto. Ou você consegue simular também, que é o que a gente vai fazer aqui, como chegaria para o SQS a mensagem de que um evento foi criado. É isso que a gente vai fazer. Então, eu entro dentro do Amazon SQS. Aqui eu tenho as opções. Então, eu quero enviar ou receber uma mensagem, tá? Então, a gente vai criar uma mensagem fake, tá? Vamos lá. Para isso, você precisa entrar no código. Você vai entrar dentro da classe produto. Isso aqui, gente, já é um nível um pouquinho mais elevado para quem conhece um pouquinho de código e consegue entrar dentro, tem facilidade de entrar lá no Git, no repositório, e consegue entrar na classe e ver o que está dentro dessa classe. Se você não consegue, pergunte. Não tem problema nenhum. Pergunte para o dev como que você pode fazer isso. Numa próxima vez você vai fazer sozinho. Se você não tem, não consigo fazer sozinho, não tem problema. Você está dentro de uma equipe. Eu tenho certeza absoluta que o dev vai querer te ensinar a fazer isso, porque vai facilitar para ele. Porque você vai conseguir ver coisas muito melhores lá dentro da AWS. Então, você vai acabar tirando um peso das costas dele, porque você vai conseguir analisar isso também. Tá? Não é só ele, não fica só com ele ou com ela essa responsabilidade. Então, a gente está querendo criar uma mensagem, certo? A gente está querendo, na verdade, criar um evento, consequentemente, criar as mensagens relacionadas a esse evento. Então, eu venho dentro do produto evento e vejo assim, então tá, o evento que eu quero criar, ele tem que ter um produto ID, um código, um tipo de evento, né? E o tempo desse evento. Beleza, entrei no código, sei como que eu vou fazer. Eu volto no SQS, lá naquela parte de send message, crio o meu JSON, tá vendo? Aqui eu estou criando esse evento, criei um produto que tem esse ID aqui, com esse código, o evento de criação, poderia ser de criação ou de leitura, que são as requests que a gente tem, e também o tempo relacionado ao agora, né, que existe um site, Epoch, alguma coisa, Epoch Convert,
que você pega o dia de hoje e consegue transformar nesse tempo de máquina, tá? Então, depois que você criou esse JSON aqui, você dá um send. Olha que interessante. Eu criei o evento, criei a mensagem foi para a fila, ela foi consumida e ela já está aqui dentro da minha tabela de produto-evento, ó. O código, o evento, o produto e o tempo. Então, você consegue fazer esse teste. Você pode, deixa eu voltar aqui, você pode fazer esse teste aqui, fazer com um teste de insucesso. Coloca um evento que não existe, coloca um tempo, sei lá, do passado, não sei. Você pode ir brincando com isso daqui. Eu confesso que eu não fiz em sucesso, só fiz com sucesso. Enfim, outra coisa que dá para você ver, você pode ir lá no CloudWatch. Será que eu criei esse log dentro do CloudWatch? Sim, você simulou exatamente como você simularia se fosse o Lambda criando esse evento. Está aqui o produto ID, o evento criado e todas as informações referentes a essa invocação. Tá bom? Ótimo. O dev não te deu nem aquela parte, mas ele te deu uma outra parte. Ele te deu um Lambda, ele te deu um banco já com alguns produtos criados e também te deu o SQS. Ele não te deu essa parte do API Gateway nem do request, consequentemente você não vai poder usar o Postman para fazer isso, e ele nem te deu a parte do consumer e do eventos. Então, como é que eu posso simular, por exemplo, um GET, para ele ler um produto? Dá para fazer? Dá para fazer. Vamos ver como fazemos isso. Bom, dentro do meu Lambda, que é o primeiro Lambda lá de cima, o Lambda de produtos, eu entro nas funções e eu vou ver que eu tenho duas funções lá, certo? O get product e eu tenho a criação de produto, né? O post. Aqui no caso dentro da AWS, chama put, não post. Então, beleza, vamos simular eu indo lá no banco, achando esse produto, lendo esse produto por ID e criando um evento no SQS. Eu venho aqui no produto, get product, clico nele, quando eu clico nele, eu vou para essa nova tela. Antes de eu ir para essa nova tela, de novo, eu tenho que entrar na classe do produto e ver o que eu preciso para fazer um get de produto. O get de produto, eu preciso do path para parameters e do ID. Não é isso que a gente fez lá com o Postman? Eu não precisava só passar o ID? Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou fazer a mesma coisa de criar um JSON, onde eu passo esse ID, então eu vou ver se o produto com o ID 1, se ele existe e se eu crio eventos. Estou simulando isso também. Aqui você pode fazer a mesma coisa. Você pode passar, por exemplo, letras e ver o que acontece. Não pode dar certo. Mesma coisa, ó, gente. Eu fui lá Desculpa. Eu fui lá no Lambda, eu fui lá dentro da função do Lambda, eu joguei para ele um get e está aqui. Esse produto, ele já está no banco, ele existe, ele tem esse nome, ele tem esse código, está tudo aqui as informações dele, e aqui eu já tenho até um log relacionado a esse produto, certinho? Então, assim, você tendo a arquitetura inteira, ótimo, você consegue ver mais coisas, você consegue ter mais métricas, você consegue analisar mais coisas, você consegue fazer um monte de teste usando o Postman e vendo o que acontece aqui, mas se por acaso deve te entregar partes, dependendo das partes da arquitetura, dá para você brincar um pouquinho dentro da AWS também e ver o que vai acontecendo, certo? Então, gente, aqui eu deixo para vocês a parte da arquitetura e a parte do código foi o Paulo, meu marido, que fez.
e ele fez um livro sobre aplicações Java no AWS. Eu revisei esse livro e, assim, eu posso confessar para vocês que foi muito interessante, porque eu não sabia nada de AWS e foi aqui que eu aprendi. Então, eu deixo aqui para vocês o livro, para quem quiser adquirir. Eu estou deixando também o Git dos dois Lambdas, quem quiser pegar aí, fique à vontade. Aqui também está todo o código, né? Tudo certinho. E no meu Git, eu vou deixar a partir de amanhã, hoje eu não consigo, a partir de amanhã eu vou deixar um resumo dessa palestra, o que cada recurso da Amazon faz e o que eu consigo analisar sendo QA dentro da Amazon e também o meu LinkedIn para quem estiver interessado. Muitíssimo obrigada por todos que estão aqui assistindo, todos que estão desde 8 horas da manhã. Obrigada, pessoal de Libras, mais uma vez, e estou aberta se alguém tiver perguntas. Muito obrigada, Isabel. Obrigada também. De 8 da manhã. Você virou pior, você viu? Oi? Você virou pior. Eu vi, coincidente, né? Não, é você mesmo. Quem sabe um dia. Deixa eu compartilhar aqui. Temos perguntas. Perguntas para a Isabel. Que bom, pergunta aí, gente. Nossa, tô nervosa. Como você sugere que as pessoas QA se aproximem da infra da AWS em empresas que possuem políticas de acesso rígidas? Nossa. Eu acho assim, você precisa que eu pare de compartilhar? Só Não. Só quando tem mais de 5. Tá. Eu acho o seguinte, se a empresa quer que o QA faça um serviço melhor, apresente melhores métricas, apresente melhores resultados, não tem o que fazer, ele vai ter que deixar o QA mexer na arquitetura. Lá na empresa eu consigo mexer tanto no ambiente de QA, de staging, de produção, eu não tenho acesso. Quase ninguém tem, só o pessoal de infra. Então, assim, eu consigo só ler, só ler. Nos outros ambientes eu consigo fazer leitura e escrita. Então, não tem jeito. Se essa empresa de arquitetura de visão rígida, ela vai ter que pesar o que é melhor para ela. Eu confio no QA, que ele vai fazer um bom serviço, olhando a parte de arquitetura, olhando a parte de infraestrutura, ou não, eu quero que ele fique ali na mesmice. Então, assim, eu acho que assim, uma coisa muito importante que eu percebi, quando você leva esse conhecimento para dentro do seu time, sem o seu time ter, você ganha muitos pontos. Você ganha muitos pontos com os devs, você ganha muitos pontos com o PO, e isso vai escalando. Aí eles vão saber, a fulano de tal, o Pedro trouxe essa metodologia para a gente, ele sabe mexer, vamos dar uma chance. Então, quando você tem esse conhecimento prévio, é muito importante, Porque se você fica lá, igual eu falei no começo, você fica lá nas reuniões, quieto, se você não pergunta, se você não opina, e ainda por cima você está no WhatsApp, em vez de estar prestando atenção no que está acontecendo, eles não vão te dar moral nenhuma. Sim. Descoberta de razão. Bom, gente, olha, vou falar para vocês, quem quiser continuar essa conversa com a Isabel, para ir lá na session com ela, para a gente poder chamar a próxima palestra, manter o andamento aqui. Eu vi que a segunda pergunta era onde você aprende essas coisas. Você já divulgou o livro aqui, algumas coisas. O livro do marido. Muito bom. Quem quiser, pode pegar pelo QR Code. Então, quem quiser continuar essa conversa, encontra com a Isabel lá na session. Muito obrigada, Isabel, aí, por esse conhecimento. Foi muito, muito rico. Obrigada a você, Luísa. Obrigada a todo mundo aí, viu? Tchau. Tchau.